Fãs Notícias, a nossa sala de bate-papo, a nossa sala de entrevista. E a gente está começando assim com convidados que eu vou te falar, né? Começamos com o Coronel Fábio Costa, comandante do 3º CRPM. E hoje nós temos a honra do Major Aguiar e o Major Marra. Olha, que eu vou falar para vocês que é uma honra ter vocês aqui. Sejam bem-vindos, Major Aguiar, nosso convidado de honra. Nosso convidado de honra, Major Daniel. Encontro dos majors aqui hoje. Boa noite, David. Grande satisfação, meu amigo. Nós, por muitas vezes, nos encontramos, né, em situação de ocorrência, criamos um laço de amizade justamente pelo valor que você dá à nossa instituição Polícia Militar, e hoje é uma satisfação muito enorme encontrar de novo com você, agora de um jeito diferente, né, mais tranquilo, num lugar, num ambiente mais controlado, para a gente bater um bom papo, e tem muita história aí para a gente contar da nossa Polícia Militar. Boa noite, David. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você, participando desse programa, estar aqui com o Major Aguiar, grande referência também da Polícia Militar, da área militar. E boa noite, bom dia, boa tarde para você que está assistindo também. Isso que é importante, porque nosso Instagram hoje, nós estamos aí, noticiamos ocorrências, o dia a dia da Polícia Militar, das Forças de Segurança, ocorrências do Corpo de Bombeiro, ocorrência do SAMU, da Polícia Penal, mas o importante é ter dois profissionais que começaram, né, a gente estava batendo aquele papo, e vocês começaram lá no comecinho da carreira do militar. E aproveitar essa oportunidade, o senhor tem milhões de seguidores aí, né, no TikTok, e eu falo o seguinte, Major, o senhor salva vidas, mas o senhor tem um papel muito importante, Major, que o senhor também salva vidas pelo conhecimento das pessoas que estão ali. Muitas das vezes eu tenho certeza que o senhor já salvou vidas de pessoas que estavam em desespero e foram lá buscar informações e foram lá no senhor e com certeza deu um saldo positivo. Eu gostaria que vocês falassem desse começo da carreira de vocês, tanto o Major Aguiar, contasse um pouquinho pra gente. Então, David, é até algo em comum que nós temos, eu e o meu amigo Marra aqui, que é um cara que eu admiro muito, justamente por isso tudo aí que você falou, por trazer a público muito do que às vezes fica nos ambientes internos dos quartéis do Corpo de Bombeiros. O Marra decidiu publicizar muitas das técnicas, muitos dos conhecimentos, e com certeza isso ajuda a salvar vidas. Eu e ele temos em comum que nós dois iniciamos nossa carreira como soldados, eu na Polícia Militar, ele no Corpo de Bombeiros, viemos de famílias humildes, e nós dois somos dois sonhadores com essas carreiras, né? Então, deve ser por isso que nós nos identificamos tanto. O Marra é um cara que eu admiro muito, um profissional da mais alta estirpe, e é isso, nós dois começamos na base das nossas instituições. Eu, particularmente, sempre sonhei em ser policial militar, sonhei de verdade, não é clichê, não é demagogia. Eu sempre fui um admirador da farda policial militar, tive a honra de começar como soldado, e inclusive eu falava muito para minha esposa, David, que se Deus não abençoasse com mais nada, aquilo ali eu já estava realizado, mas o nosso bom Deus, o grandioso, ainda me abençoou em me tornar oficial, me tornar um líder da instituição. Então, hoje eu só tenho a agradecer e fazer o que eu puder de melhor. Policial, não era? Não, meu pai era ferroviário. Aposentou como ferroviário. Na verdade, muita gente começa justamente por ter essa referência familiar e tal, e eu não. Foi por ver mesmo os nossos heróis, os nossos guerreiros ali na rua. Eu que vim de Anhanguera, a menor cidade do estado, e eu morava do lado do destacamento da Polícia Militar. Então eu tava ali. É esse pedaço aí que eu acho que eu me confundi da história que eu tinha assistido. Eu diariamente tinha contato com os policiais militares ali. Como uma cidade muito pequena, não tinha muita solicitação da Polícia Militar, eu tava ali direto, eu tirava um soninho da tarde lá no destacamento, os policiais cuidavam de mim. Então eu sempre tive essa referência de policial como alguém que cuida. Anhanguera, a menor cidade do estado de Goiás. Rapaz. Menos de 1.000 habitantes. Rapaz. E um dos policiais era ele lá já. Né? Já era ele ali vivenciando isso. Quando eu era criança, minha primeira experiência com a polícia foi bem interessante. Apareceu uma Kombi na rua de trás da casa que eu morava, né? Eu morava num conjunto habitacional, era o último setor de Goiânia.
E aí apareceu uma Kombi, desceu um monte de policial daquela Kombi, os caras com capacetinho branco, e eu, curioso, criança, né? Tava soltando pipa, fui lá perto, né? Aí o policial tava lá, eu cheguei e perguntei pra ele: deixa eu pôr seu capacete, criança, né? Empolgado. Ele: você tá doido, menino? Mala te pega. Some daqui. Mas gerou ali uma identidade. Gerou já uma identidade, já. Mas ele tava brincando, assim, já tinham tido alguma atuação lá que eu não sei exatamente qual que era, mas eu lembro, assim, vagamente desse ponto, sabe? Essa virada aí. Mas é engraçado, David, antes, só te interrompendo um pouquinho, que a gente vê que tudo é possível para aqueles que acreditam, né? Aqui nós vemos muitos pontos em comuns, mas nós vemos duas realidades distintas, né? Um menino sonhador da menor cidade do estado e um menino sonhador da maior cidade do estado. Então, a gente consegue ver que não importa de onde você vem, de que família você vem, a partir do momento que você tem os seus sonhos, você tem os seus sonhos e você corre atrás dele, qualquer um pode realizar. Agora, eu vejo que sempre vai ser a pergunta vai ser para os dois. Eu vou começar com o Major Marra. Major, a primeira ocorrência tensa que o senhor teve, qual foi? Rapaz, foi um incêndio. Eu até estava procurando recentemente ver se tinha notícia desse incêndio, mas foi o primeiro grande incêndio que eu fui. Não sei se você se lembra, mas em Goiânia teve um setor que foi desocupado e deixa eu tentar lembrar o nome. Parque Industrial. Eu lembro. Parque Oeste Industrial. Foi uma ocorrência tensa. Não, aí essas pessoas que foram desocupadas, desalojadas, elas receberam um espaço num setor que chama setor Grajaú. E eram barracas de lonas, bem precárias mesmo. Uhum. E era a perder de vista. Você chegava no local, não via onde acabava as barracas ali, uma ao lado da outra, enfileiradas. E numa virada de ano teve um incêndio, se eu não me engano, foi 2006, dia 1º de janeiro de 2006 ou 2005. Eu tinha recém-formado no meu curso de soldado. Agora não lembro o ano exato. E nós fomos a segunda viatura a chegar. Rapaz, quando a gente chegou nesse incêndio e a gente via aquela chama interminável, as pessoas desesperadas, sem controle nenhum daquela situação. Eu lembro de descer do caminhão, desenrolei a mangueira. Quando um companheiro meu foi equipar a mangueira no caminhão, eu estava acoplando o esguicho e tinha já um morador tentando tomar a mangueira da minha mão porque ele queria que eu apagasse primeiro lá da casa dele. Então foi uma coisa assim... muito desespero, né? E assim, eu imagino que você já vê que já vem de uma situação tensa, né? Porque essa ocorrência que o senhor perdeu a residência. Já tinha sido de uma situação muito tensa. E eu imagino que o senhor chega, vê várias pessoas, né? Em vulnerabilidade. Completa. Então, foi uma ocorrência. E nessa ocorrência chegou a ter óbito, alguma coisa assim? Olha, eu não me lembro se teve óbito de pessoa, né? Animais teve. Teve eu lembro de um pai me chamando, chorando. E eu depois que eu tive filho, eu me emociono fácil. Eu começo a contar as coisas, eu me emociono. Aí peço até desculpa. Mas esse pai veio me chamar e falar: olha aqui o quartinho da minha filha. Aí tinha lá um ursinho, um cachorrinho queimado. Dói no coração. E realmente foi uma coisa que me marcou bastante. Que foi a primeira ocorrência grande que eu fui de vulto. Não tinha muito o que se fazer. A gente conseguiu controlar, porque uma das técnicas nossas é confinar. Se eu sei que o incêndio está indo para essa direção, essa parte aqui ainda não foi atingida, e eu não vou conseguir controlar aqui, porque era um material muito inflamável, era plástico, lona, madeira, tudo colado um no outro, a gente começou a resfriar aqui para o fogo não conseguir passar. Você tentar fazer uma barreira. Então, o que estava entre esse espaço, fatalmente iria queimar. E as pessoas dessa região desesperadas, né? Porque não tinha muito o que fazer. E nisso, a gente ficou muito perto de até ser agredido mesmo pela população, que foi ficando ansiosa e tensa com aquilo tudo. Foi algo que me marcou bastante, uma situação bem difícil. Realmente, a gente até acompanhando os noticiários da época, eu tinha 16 anos e eu lembro que eu morava até lá no Vivian Park, aqui num bairro da cidade. Major Aguiar, agora quando a gente fala das ocorrências do senhor, né?
Eu conheci o senhor no Rotan Comando, né? Isso. Nas ruas, Rotan Comando, capital Goiânia, estado de Goiás, várias ocorrências em andamento, diligências. E aí? Qual foi a ocorrência que o senhor fala aí? Foi antes do senhor se tornar ali um guerreiro de Rotan? Ou já ali atuando em ocorrência de Rotan, que o senhor teve essa experiência de ocorrência mais tensa? David, foram várias, né? A ocorrência de Rotan, ela é sempre tensa. A gente lida com mais alto nível de alerta, né, de periculosidade, e a Rotan foi feita para isso. Então acaba que a tensão em si, a gente acaba habituando com ela. Mas algumas ocorrências mexeram muito comigo. E eram ocorrências que eu sabia que iam mexer comigo. Algumas delas foi quando nós tivemos policiais nossos vitimados, que eu sabia que eu ia me balançar um pouco, em que pese quando eu passei por isso, eu soube ter o controle emocional que era exigido no momento. Uma delas foi quando um policial nosso do 30º Batalhão em Goiânia foi morto, né, por um indivíduo criminoso pertencente ao Comando Vermelho. E eu estava de serviço nesse dia e nós nos desdobramos para elucidar esse crime, conseguimos prender os autores, em que pese muitas pessoas, David, achar que nós queremos vingar a morte de policiais nossos. Não é o caso. Esse caso é um grande exemplo disso. Nós abordamos 4 criminosos que participaram de forma direta no homicídio desse policial, estavam com a arma do crime, inclusive, uma das armas do crime, uma Glock, kit rajada, etc. Como eles não esboçaram reação contra as nossas equipes, nós efetuamos a prisão, conduzimos, e isso não tirou a nossa sensação de dever cumprido. Nós cumprimos a nossa missão. Mas eu te falo que uma que mais mexeu comigo, David, foi o desaparecimento de uma criança, de uma menina chamada Luana, que desapareceu no setor Madre Germana, em Goiânia, vários dias desaparecida. E eu tive a felicidade, por um lado, de devolver para a família, né, a condição de pelo menos velar aquela criança, mas eu tive a infelicidade de ser quem descobriu o corpo daquela criança. Eu me lembro que, como eu disse, depois de vários dias desaparecida, surgiu-se um suspeito, um estuprador, e ele foi preso, depois foi solto porque não encontraram provas, e foi preso de novo. E eu me lembro que nesse fatídico dia, David, eu já não estava mais como Rotan Comando, eu era capitão, já tinha sido promovido a capitão, e eu era chefe da seção de inteligência do batalhão de Rotan. E chegou um dia, eu acho que, assim, sabe, foi até algo de Deus. O coronel Fábio Costa era o comandante do batalhão de Rotan, e eu fui até a sala dele e falei assim: comandante, eu vim aqui pedir autorização para o senhor para eu pessoalmente ir para a rua, e eu só vou voltar aqui depois que a gente descobrir o paradeiro dessa menina. E ele: não, vai lá, Aguiar, tal, pode fazer o que precisa ser feito. E eu falei para os meninos que estavam comigo, falei: vamos começar lá pela residência desse camarada suspeito. Eu quero que o nosso ponto inicial seja a residência dele. A gente traçar uma estratégia, o que nós vamos fazer. E assim nós fizemos. E disso o cara foragido... Não, o cara estava preso com a Polícia Civil. Entendi. Quando, por coincidência, na verdade eu não acredito em coincidência, eu acredito nas coisas de Deus. Uhum. Quando nós estávamos chegando na casa dele, uma viatura da Polícia Civil estava chegando com ele, na residência. E até então não se tinha nada, ele preso só como suspeito, não tinha grandes provas, nada que pudesse manter ele preso por mais muito tempo. E eu lembro que eu cheguei lá e
a delegada lá, em poder dele e tal, eu cheguei na delegada, falei, delegada, posso conversar um minutinho com ele? Me identifiquei, né? Sou o capitão Aguiar, do batalhão de Rotam, porque tava paisana. E eu posso conversar um pouquinho com ela? E ela até deu uma... Acho que ela ficou meio receosa, né? Saber, Rotam, e fez uma má associação. Eu falei, delegado, é só realmente conversar. E aí ela falou, não, então tá bom. E eu chamei ele num canto, conversei com ele e tal. Bati um papo na moral mesmo. E... Papo de Rotam. Papo de Rotam. Falei pra ele, falei assim, ó, já deu. Vamos dar pra família, pelo menos, a condição de velar, de enterrar o corpo da criança. Eu sei que ela tá morta, eu sei que você matou. Só conta pra nós onde que tá. Mas e quando ele... tem criança é pesado. E aí, ele falou pra mim, ela tá enterrada bem aí no pé do senhor. E aí, cara, quando a gente começou a fazer ali a escavação, que eu vi o cabelinho, sabe, da menina, aquilo mexeu demais comigo. Nossa. Eu até falei pros meninos, Já falei, tinha para. filho, já? Já tinha filhos. Uma Rapaz, filha, isso aí. inclusive. Você mexe mais. Aí é o peso aí- da farda. É. Esse O peso momento da é o farda. peso da farda. E aí, quando eu vi o cabelinho, eu falei pros meninos, para, tá bom, fizemos nosso papel, deixa com a perícia agora. E aí, a delegada já apresentou como autor do fato em si. E eu diria, David, que foi a ocorrência que mais mexeu comigo até hoje, justamente por isso, por essa questão que o Marra suscitou, por ser uma criança, eu já na condição de pai, você se coloca no Muda. lugar daquele pai. Quando você tem filho, Cara, e muda. que cena triste. É. Ver a mãe e o pai vir de lá assim, correndo, gritando, sabe? Em desespero mesmo. Você se coloca no lugar e é aquele negócio assim que até hoje mexe, sabe? Não vou negar pra você, não. É aquele negócio que chega a embargar a voz mesmo, de E verdade. é um lado, quando o senhor fala isso, é um lado que eu sou filho de policial militar e eu convivi, né? Desde os meus 4 anos de idade, que meu pai entrou na PM, eu tinha 2, então começa a ter memória do meu pai PM uns 4 anos de idade. Isso que o senhor fala, quando o senhor fala isso, muitas das vezes eu estava em casa, meu pai chegava do serviço e eu escutava meu pai conversar com a minha mãe, ou o pessoal da igreja, e ele desabafar um pouco da lida, né? Do dia a dia do serviço ali. E eu sentia isso, eu sentia esse peso. Então, quando o senhor fala isso, realmente é algo que traz pra gente, nós, população, que a gente tem que valorizar o policial militar, porque vocês vivenciam coisas, são uma doação de si que vocês fazem para a população não sentir esse peso. E para ter uma resposta de justiça, né? Então, essa ocorrência, sem dúvidas, eu imagino que para o senhor teve uma carga emocional muito grande, porque, como o senhor disse, Muito grande. por mais que o senhor falou, o senhor tinha filha, né? O senhor tem filhos, né? Mas naquele momento o senhor lembrou dos filhos. Mas mesmo, vamos supor que o senhor não tivesse filhos, mas o senhor ia lembrar dos sobrinhos, de alguém, enfim, é um peso. Mas olha, eu acho que as ocorrências que vocês dois têm para contar são inúmeras aqui, né? Meu Deus, são inúmeras ocorrências. Quando fala de criança, eu lembro de um afogamento também que a gente atendeu. Rapaz, esse me marcou tanto, a ponto que eu estava de serviço de oficial de dia, lá no 8º Batalhão, que fica no setor Parque Amazonas. A gente foi acionado por um afogamento em piscina pro lado do setor Curitiba. E quando nós chegamos, a gente começou a fazer a ressuscitação num bebê, acho que tinha menos de 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos. E aí chegamos com o bebê na unidade de saúde mais próxima ali, e o médico estava bastante interessado em nos ajudar, né? Ele ficou conosco ali fazendo ressuscitação por mais de 1 hora, e é uma coisa muito atípica, ficar tanto tempo, mais de hora, tentando fazer uma reanimação, injetando drogas vasoativas, e a gente não conseguiu ter isso naquele afogamento, né? Em recuperar aquela vítima daquele afogamento. E aí eu lembro que, voltando para casa, meu filho estava mais ou menos naquela idade também, sabe? Eu já liguei para minha esposa, leva o Daniel Augusto para mim, porque eu preciso ver, preciso dar um abraço nele. E marca a gente sai marcado mesmo. E foi um afogamento que, inclusive, serve muito de alerta, sabe? Porque eram gêmeos
E uma das crianças acordou, os dois estavam sob o cuidado do tio, e o tio foi colocar os dois para dormir, tinha piscina em casa, não tinha cerca, então você que tem piscina em casa, tem criança, tem que ter cerca, a cerca tem que estar sempre fechada, é uma recomendação para quem quer ter piscina em casa e tem filho, é algo obrigatório, apesar de não haver uma fiscalização, uma exigência formal, mas é segurança. E aquela criança, um deles acordou, foi até a piscina, e aí, quando o tio acordou, foi procurar a criança, encontrou ele já flutuando. Não se sabe por quanto tempo essa criança ficou lá. Então, é algo... E ainda assim, depois disso tudo que o senhor falou desse tempo, quem atendeu a ocorrência fez o possível para tentar trazer essa... Sim, a gente... Independente de ser criança ou não ser, mas as que marcam mais são essas. Major, só aproveitando esse gancho de dicas, né? O senhor que sempre dá dicas aí de segurança, de socorro. Uma coisa que está sendo corriqueira no nosso estado. E eu acho também, Major Aguiar, que isso tem a ver porque nós estamos perdendo nossos espaços aí. Cada dia que passa, o animal, o bicho, ele está perdendo o espaço dele e nós estamos ocupando o espaço dele. Então é comum, né? Tá tendo muitos casos. A gente teve o caso, inclusive, até de uma onça, da onça parda, que atacou uma criança, né? Mas hoje nós estamos tendo uma ocorrência corriqueira aí de cobra, né? E assim, na nossa região aqui, por exemplo, tem aparecido muito a cascavel, né? Tá, beleza. Major Marra, tô lá na chácara, né? Fui picado por uma cobra. Eu tô, vou criar o cenário. Major Aguiar, vou criar o cenário. Fui picado por uma cobra, eu tô a 2 horas do hospital. É complexo. Eu posso pegar uma faca e cortar para tirar chupar o ferimento? O que eu vou fazer, Marcos? Vou lá na perna. Pessoal das antigas. Chupar o veneno, o benzedor. Mas não pode, não deve. Então vamos lá, já que você falou algumas coisas que não se deve fazer, vamos começar por aí. O que não se deve fazer? As pessoas antigamente tinham uma cultura, inclusive isso era ensinado em livros, né, de ciências, a você garrotear o local, a fazer um torniquete no local. Por exemplo, se eu tomei uma picada na mão, eu faria um torniquete aqui para o veneno não subir, né? Além de não ser muito eficiente, por quê? Porque a partir do momento que a cobra ela inocula o veneno por meio da peçonha, aquilo já vai pelo sistema linfático a ser transmitido para o corpo também. Então, não é só pela corrente sanguínea. Então, isso por si só não vai ser tão eficiente. E outra coisa, por grande parte do veneno ficar concentrado aqui, associado à ausência de circulação, a tendência de você perder esse membro, ter que amputar se você sobreviver é muito grande. Uhum. Isso também pode vir a trazer outras complicações, como choque séptico, por exemplo. Então, não se faz corte no local, você aumenta o risco de infecção. Não se faz torniquete no local, também aumenta muito o risco de infecção. O problema das cobras hoje, igual você falou, ela tem perdido o seu habitat e, por perder o habitat, tem perdido o seu alimento. Então, ela vem às cidades em busca de alimento. É natural. Ela tem que sobreviver. E os acidentes ocorrem quando ela se sente ameaçada. Às vezes a pessoa não percebe, chega próximo. Cascavel, por exemplo, ela avisa, né, que você está avançando no território dela. Ela não vai gastar a peçonha dela à toa. Então, se você está avançando o território dela, a ponto dela se sentir ameaçada, ela vai te atacar. Então, a pessoa tomou a picada da cascavel, como você disse. Primeiro procedimento, lavar com água e sabão. Mas por que lavar com água e sabão? A maioria das pessoas pergunta, não é inútil? Não, não é inútil. Porque, veja bem, uma das infecções é o veneno da cobra que já está se espalhando pelo seu corpo ali, por meio do sangue, da circulação. A outra forma de infecção é a infecção bacteriana. Já viu cobra escovando dente? Você nunca viu uma cobra escovando dente? Como um ratinho, como um sapinho. Então, a boca dela é inundada de bactérias ali e você já ameniza a chance de infecção bacteriana no local. Né? Até mesmo daquela bactéria aí para a corrente sanguínea você ter uma sepse aí por conta de bactéria no seu sistema. E segundo, você vai pedir para a pessoa que foi afetada, que foi ofendida pela cobra, a ficar
da forma mais calma possível, se possível imobilizar o membro para ela se movimentar o mínimo possível, porque isso vai favorecer a ela manter a frequência cardíaca amena a ponto de circular o menos possível o sangue. Major, eu fico com medo enquanto você desloca para o hospital. Aí meu batimento cardíaco, se eu fosse... Vai lá nas alturas, né? Vai nos 300. Deita a pessoa no banco de trás do carro e transporta dessa forma. E para onde vai transportar? Para o ponto de saúde mais próximo. Agora, se você já souber onde tem um ponto soro, que já possui o soro, e isso você pode ver por meio do site do Ministério da Saúde, e tem uma pessoa que, inclusive, ela entrou em contato comigo, ela teve o cuidado de fazer o levantamento de escorpiões, onde tem os soros e associou tudo nesse site, chama sorojá.com. Eu vi. Agora eu não sei se ele fez da cobra também. Não, ele fez. Ele puxou tá geral. Geral, né? Cobra, aracnídeos também, porque as aranhas também tem alguns casos de ataque de aranha no Brasil também. Então, qualquer animal, você tem que identificá-lo, de preferência tirar uma foto. Você não vai correr o risco ali tentar capturar o animal, porque você pode ser mais uma vítima. Então, hoje em dia, todo mundo tem um celular, chega próximo, não a ponto de ter risco, né, contra si, tira uma fotinha, porque isso vai facilitar a identificação no ambiente intra-hospitalar para ele saber qual tipo de veneno, qual tipo de soro que ele vai aplicar em você para combater aquele veneno que está circulando no seu corpo. E vai ser mais eficiente a conduta se ele souber o tipo exato do veneno. Porque também, se você não souber identificar, tem como você receber um soro geral. Um soro geral que vai... Mas ele vai ser menos eficiente do que o soro específico é. Entendi. Major Aguiar, agora o senhor está achando que é só o nosso comandante que vai dar aqui. O senhor também, comandante. O senhor vai dar uma dica aqui agora importante. Dicas importantíssimas. Agora, atenção, pessoal. Dica de rotanzeiro, tá? Rotan comanda aqui. Cheguei em casa. Tô chegando em casa, no meu bairro, e eu observei que não tá normal. Tem gente no meu portão, tem um carro parado, placa... Antigamente dava até pra você ficar assim, porque você conseguia ver se a placa era de outra cidade, outro estado, né? Hoje as placas já não consegue ver. Mas eu ganhei ali que tem mais de 2 pessoas naquele carro, não é um lugar... Porque a pessoa que mora na sua residência, ela sabe o que é o normal de sua rua, né? O que eu faço? Tô chegando com a minha família, já tá passando das 10 da noite. Fico nervoso, vou lá ver quem que é. Qual que é a situação hoje básica que a pessoa faz para acionar o 190 e ajudar o policial militar a entender aquilo ali para ajudar a polícia a chegar lá? David, eu digo que o cidadão, ele sempre também tem que se portar como um agente de segurança. E nós... né, da segurança, a gente até é um pouco neurótico com isso, né? Mas é sempre bom você chegar nas imediações da sua casa patrulhando mesmo, como se diz, né? Tentando observar tudo e todos. Como você disse, se você está vendo um veículo diferente, com pessoas diferentes, atitudes diferentes, porque eu falo o seguinte, David, quem está mal intencionado, quem está disposto a praticar crimes, ele tem atitudes diferentes. Ele fica nervoso, ele patrulha também, a verdade é essa, ele patrulha para ver se não tem risco para a ação que ele intenta. Então é bom você observar isso. A pessoa que está disposta a praticar um crime, ela também é bastante observadora. Então é sempre bom você verificar isso e tendo, né, a atitude suspeita ali, não abre logo o portão da sua casa e vai entrando, passa, faz o quadrado que a gente chama, que é dar a volta no quarteirão, vê se não tem pessoas em outro ponto, porque geralmente para quem vai praticar um crime, sempre tem o cavalo que a gente chama, que é aquela pessoa que vai resgatar em outro veículo, caso essa pessoa já esteja desembarcada nas proximidades da sua casa, sempre vai ter um veículo por perto para resgatar esse criminoso. Então dá uma voltinha no quarteirão, observa se não tem mais gente, não tem veículo, e constatando esse tipo de coisa, não paga para ver. É isso que a gente fala, não paga para ver. Chama uma viatura, muitas vezes pode não ser nada, mas pode estar acontecendo alguma coisa. Chama a viatura, nós da Polícia Militar, nós estamos aqui para isso, para verificar todas as situações, tudo aquilo que de certa forma
incomoda, que turba a paz do povo goiano, nós estamos aqui para isso, para verificar. Se não for nada, melhor ainda. Mas se for, a gente está tirando um criminoso ali de circulação. Major, e o interessante do senhor falar isso, que agora que o governador Daniel Vilela, a IA, Sim. que é um forte aliado. Então, quando alguém hoje liga para o 190, passa algum tipo de placa de carro, alguma situação dessas características, essa IA que o governo do estado está atuando, ela já entra em ação? David, não precisa, só te corrigindo, não precisa nem passar uma placa. Se você passar algumas características, esse sistema, como você muito bem disse, liderado pelo governador Daniel Vilela, que até então era vice-governador, foi muito bem incentivado pelo governador Ronaldo Caiado a trazer esse sistema. Esse sistema ele faz a leitura de simples características. Não precisa você ter uma placa completa. Se você falar, olha... Você viu que o tanque da moto era vermelho e a moto era uma CG? O tanque da moto era vermelho. Se você der olha, tem um suspeito aqui próximo à minha casa de camiseta preta com um detalhe vermelho. A câmera... É muita inteligência aí, né, Major? A inteligência vai fazer a busca só disso. Entendeu? E vai retroalimentar os agentes de segurança de suspeitos só com essas características. A gente teve agora uma ocorrência que foi desvendada em 3 minutos. 3 minutos. A mulher foi furtada, uma moto. Nem foi noticiado. Primeira mão aqui para vocês, hein? É sistema que o Daniel Vilela trouxe. Né? Isso. Esse sistema de A contra o crime, a mulher registrou o furto. Uma pessoa tinha entrado na casa dela e pegou. E aí, a partir do momento que registrou, 3 minutos depois... Já estava lá a identificação onde estava o cidadão. E aí foi quando a polícia foi lá e grampeou o cara. E deixa eu te falar, David. É muito eficiente. Além de tá rodando, tá todo vapor aí A contra o crime, que já tem desvendado e elucidado crimes, muitos crimes, e de forma rápida... O governador Daniel Vilela, que é um entusiasta da tecnologia, da inovação, vai trazer ainda mais programas utilizando a IA em áreas mais específicas, né, de combate a crimes mais específicos. Vão ser grandes inovações na segurança pública de Goiás, que com certeza vai agasalhar mais ainda o nosso povo goiano. Agora eu vou puxar esse gancho. Todo mundo fala, ano político, né? Todo mundo vai dizer, é ano político e tal. Beleza, tá. Mas o Daniel Vilela, ele vem de um governador, que é o Ronaldo Caiado, que ele é pré-candidato a presidente e a pauta dele é segurança pública. Só que Goiás, você tem aonde certificar a segurança pública. E eu falo isso... como população. É um case de sucesso, né? O Caiado pode bater no peito e falar isso onde ele for. Só que eu fiquei observando. Falei, cara, e o Daniel Vilela, né? Como é que vai ser aí? Só que, cara, pelo que tá dando a entender, que parece que o Daniel tá acompanhando as operações da segurança pública em uma sala. E ele está acompanhando até em tempo real o que está acontecendo no estado de Goiás. Então, operações da Polícia Civil. E a Polícia Civil está de parabéns. Eu sou fã da Polícia Civil do estado de Goiás, que está desenvolvendo um trabalho assim de eficiência e operacional. O pessoal do GT3, do DOI, né? A Divisão de Operações... DOA. Isso. Operações aéreas. Aéreas, fazendo um trabalho especial. Já a nossa gloriosa Polícia Militar, que a gente sempre fala também, a Polícia Penal. Mas o que eu quero dizer com isso? O governador Daniel Vilela, realmente ele acompanha essas operações em uma sala ali, acompanhando aquelas operações e muitas delas até em tempo real? David, você tocou num ponto que é importante. A verdade é que muita gente, muitos civis, né, população de modo geral, tinha uma certa desconfiança, né, com a saída do governador Caiado, que levantou essa bandeira mesmo, que bateu no peito, foi para cima do crime organizado, principalmente. Como seria, né, essa sucessão? E é bem verdade que o governador Daniel Vilela, assim, são duas realidades diferentes, né? Um camarada já bem mais jovem, com aparência de jovem, e a gente sempre tinha aquela desconfiança de como seria essa sucessão. E eu posso te garantir, David,
o camarada chegou com o pé no acelerador. No 12. No 12, acompanha em tempo real, como você disse, em tempo real. E procura saber, procura apoiar, tá sempre em contato com as forças de segurança. Porque uma coisa é você ver que... Continua incentivando. E o que ele tem dito, né? Se tava ruim pro crime, vai piorar. Não, é porque assim, eu digo isso acompanhando as redes sociais. Porque tem muita coisa, principalmente o homem que tem a vida pública, ele tem a equipe de marketing dele. Sim. Mas tem coisa que acontece e rapidamente o governador Daniel Vilela, ele coloca a cara rápido, Sim. assim. Então você fala assim, poxa, o governador parece que ele tá acompanhando esse negócio. E isso amplia essa sensação nossa que o estado de Goiás é diferenciado. Isso, e ele tem um dinamismo muito grande, David, que ele tá ao mesmo tempo que ele tá cobrando os chefes de forças, resultados, soluções para crimes acontecidos, ele também já está linkando com outras secretarias para ver o que se pode fazer com temas relacionados à segurança pública para garantir mais segurança. É o caso da IA, ele está sempre em contato com o secretário de Ciência e Tecnologia, está sempre em contato com o secretário de Ações Sociais para ver o que se pode fazer. Então, assim, um dinamismo muito grande, David, que nós que estamos mais próximos, o Marra, que hoje estamos servindo na equipe do governador, a gente tem absoluta certeza de que é um governo que vai dar muito certo na área de segurança pública. É um governo que vai colher muitos bons frutos na área de segurança, não só dar continuidade no que foi muito bem feito pelo governador Caiado, mas quem sabe trazer resultados mais positivos ainda. E assim, se a gente olha para o cenário no Brasil, né, Major Marra, é desafiador. É um momento muito desafiador. Sim. É uma ilha, né? A verdade é que Goiás é uma ilha, né? A expansão do crime organizado, pelo que a gente tem lido, tem visto, né? Eu estava vendo foi até ontem, sobre a história de Medellín, né? Medellín já foi a cidade mais violenta no mundo, na época do Pablo Escobar. A cidade mais violenta do mundo, Medellín. El Salvador. Então, assim, nós temos chances ainda. O Brasil tem chances de não se tornar uma Colômbia da época do Pablo Escobar. De não México. Se tornar um México, do El Chapo e recentemente, né? Inclusive, a presidente lá, né? Aquela ação, né? Pro ouvinte aí, para quem tá assistindo, recentemente, não sei se você acompanhou, mas teve um grande golpe contra o crime organizado, contra o tráfico e os grupos terroristas, porque essa ação ela deve ser assim classificada, tem que dar nome aos bois, não tem que ficar usando de eufemismo para falar de gente que pratica ações terroristas, né? Romantizando. Crime criminoso. Exatamente. E aí a presidente deu essa resposta, mas muito por conta do medo de sanção que ela sofreu ali, um puxão de orelha do Trump, né? O Trump chegou, chamou ela no canto e ela teve que... Foi lá e deu um golpe duro. E ali no México você tem a CIA trabalhando, a Interpol. Ali você tem... Porque ali é fronteira, né? É a fronteira. Os Estados Unidos não vai brincar de correr o risco daquilo ali. E trazendo isso para a nossa realidade, pegando esses exemplos que a gente está citando para a nossa realidade, é um momento desafiador. Então, quando um governador, quando os governantes... E aí eu quero abrir aqui uma exceção e falar do secretário, que eu sou fã dele pra caramba, que é o Coronel Brum, que é um cara assim que desde eu comecei a acompanhar ele, né? De acompanhar quando ele era comandante geral. Aquele cara tem uma energia muito positiva, uma energia muito forte. E depois ele vem aí você vai conhecer a história do cara. O cara era da Rotan, assim como o senhor, né? Passou pela Rotan e tal. Então nós temos em Goiás uma grande marca, comandante de Rotan por 2 oportunidades, extremamente operacional, muito arrebanhador, um fenômeno. Eu diria que Coronel Brum é um fenômeno. Major. Mas deixa só eu fazer um complemento, David. Como você citou a questão do nível nacional de crime e de política, e às vezes tem ouvintes, tem espectadores, David, que até criam uma certa resistência, porque falam, esses caras são profissionais de segurança pública, o programa do David é um programa às vezes voltado a se tratar mais de notícias, de segurança, por que estão falando em política?
é porque tem tudo a ver, David. Quando você falando de nível nacional, quando o governo ele é conivente, ele é leniente, ele ofere lucros advindos do crime, é o que nós estamos vendo em nível de Brasil. Ceará. E quando o crime não é o governo, perdão, não é conivente, é um governo que vai para o embate, que enfrenta, que não se ajoelha diante de crime, de organização criminosa, é o reflexo de Goiás. Então é muito importante a gente tratar desse tema, né, Marra? De questão política, sim. De governo, sim. Porque a depender de quem nós elegermos, a gente pode ser um Goiás ou a gente pode ser um Brasil, de modo geral. Então é muito importante. Ou pode se tornar um Rio de Janeiro, né? Exatamente. Um Ceará, como você disse, está perdido. Tenso, né? Uma Bahia. É desanimador você ver a condição desses estados. E eu fico imaginando o que os nossos heróis policiais militares que estão lá nessa frente de batalha, é difícil para eles, né? Não deve ser fácil. Mas assim, o Rio de Janeiro recentemente mostrou que quando o Estado quer... Ele faz, né? Ele faz, né? Aquela operação que teve lá... A verdade, mostrou isso, né? A verdade, David Marra, é que o seguinte, eu digo, sempre faço essa comparação, que o crime, ele é uma torneira aberta e nós estamos aqui embaixo, rapando. E quem tem o controle dessa torneira... Gelo. Quem tem o controle dessa torneira é justamente os governantes. Se você tem um governante que vai lá e faz esforço para fechar essa torneira, o trabalho aqui embaixo diminui. Mas a verdade é que nós temos governantes que vão lá e fazem questão de abrir a torneira porque eles vão se lucrar com isso, vão render frutos com isso. E eles não estão interessados na tranquilidade, na paz do povo, né, que estão sob o seu governo. Não, e aí, se você aprofundar mais, você entra talvez em coisas muito mais profundas ainda, né? A gente não pode citar nomes, mas tem casos aí que estão sendo investigados que envolvem bilhões, né, de reais de desvio, que envolveu X, Y, membros do alto escalão de todas as esferas de poder, legislativo, judiciário, executivo. E eu não vou mencionar nomes, obviamente, não quero sofrer um processo aqui, mas o que isso aí não pode ter de lavagem de dinheiro do crime organizado? Quanto dos nossos políticos, dos nossos governantes não têm as mãos sujas por conta do dinheiro do crime organizado? 2026 está aí, então, é o momento que a gente vai sentir o que é que vai ser, né? Aí é o que eu te falo, David, só reforçando. Às vezes muitos espectadores vão falar, pra que esse policial tá falando de política? Pra que esse bombeiro tá falando de política? É porque se nós não nos envolvermos, se a população de bem não se envolver, o Comando Vermelho já está envolvido. O PCC já está totalmente dentro da política. Então, nós temos que nos envolver, nós temos que falar disso, David. É uma pauta muito séria, como você disse. A eleição está aqui, batendo na nossa porta. Nós vamos decidir o futuro de Goiás, o futuro do Brasil. Se nós não entrarmos nessa discussão, nós seremos parte do plano de Comando Vermelho, de PCC, de TCP e outras facções mais. A verdade é essa mesmo. Major, e agora tem mudando totalmente, deixar esse ambiente mais leve. Tem um garoto aqui, chega aí, Júlio. Ele trouxe hambúrguer. Eu não acredito, não. O cara de brincadeira. O cara é fenomenal. Agora você falou do lado que eu escuto. Aí, ó. É nada. E aqui rapaz, eu sou fã desse cara, hein? Aí, ó. Rapaz, aqui, o Julião tá aqui. Eu já era fã do Júlio. Pra cumprimentar esse rapaz aqui. Eu já era fã do Júlio pelo empreendedorismo. E agora que ele trouxe hambúrguer... Ó, a Coca não tá patrocinando aqui não, mas é o hambúrguer do Júlio. Aí eu dou valor, viu? Tem que trazer completo, né? Não, e já fala o arroba aí. Se não segue aí, já começa a seguir. Qual que é, ô Júlio? @Burger do Júlio. @Burger do Júlio. É o empreendedor mais jovem do Brasil e mais bem sucedido dentro desses jovens aí. Zé de casa. Júlio tá aqui hoje. Qual que é o melhor lá, ô Julião? Qual que é o melhor hambúrguer? Que você vai chegar e pedir todos, né? Todos, o pessoal gosta bastante.
A gente tem alguns diferenciais lá que são os agridoces. Tem o agridoce, que é o tradicional feito com gelé de abacaxi e queijo coalho. Tem um diferencial nele. Rapaz, Tem moço de Deus, eu tô babando aqui. Tem o magnífico, que é de queijo coalho com mel. Também dá um diferencial legal. E tem o Romeu e Julieta, que é de queijo coalho com goiabada. Também dá um diferencial legal. Sensacional. Esses são os diferentes que a gente tem lá na casa. E o Júlio é chique, ele tá chegando. Você tava onde, Júlio? Tava em São Paulo. Rapaz, tá acompanhando. Quer ver, ó, Major? Fala 3 personalidades que você encontrou esse final de semana aí. Augusto Curry, palestrei junto com ele. Olha só, rapaz. Vários demais, né? Mas qual mais que você quer que eu fale? Ah, fala mais uns 2 aí, personalidade. Você tirou foto com gente, deu entrevista. Ah, uma coisa interessante. Você participou de um evento de aeronaves lá, que Foi é o maior evento de aviação da América do Sul. Fui convidado para estar lá participando, muito bacana. Olha que Bacana. que massa. Logo vai ter o avião dele. ô, pra David, abrir Se a- Deus quiser. Não é porque tá aqui não, mas você pode orar, ô Júlio, eu sou seu seguidor lá da sua página. E, bicho, Já vou seguir de eu volta. sempre tive uma admiração muito grande por você. Muito mesmo, porque igual eu falei aqui... Eu também, viu? Eu imagino, Júlio, que você não tenha vindo de família rica, não nasceu em berço de ouro. Hoje você tá com o quê? 15, 16 anos? 15 anos. E com 15 anos de idade, ô David, é aquilo que eu falei no início. Independente você vem da menor cidade, da maior cidade, de família pobre, de família rica, você pode ser alguém que trilha os caminhos do bem. E o Júlio é um exemplo disso. A verdade é que hoje nós temos muitos meninos da idade do Júlio que se encantaram pelo crime, são fã dos MCs criminosos. Eu não estou falando do MC em si, eu respeito muito a música, mas dos MCs criminosos, do traficante. E a gente vê um menino de apenas 15 anos que despertou para o lado do empreendedorismo. Hoje Gerando emprego. É um grande Gerando renda. empresário aqui da cidade de gerando Anápolis, recurso né? pro Estado, arrecadando Você vê, já tá recursos pro Estado. viajando o Brasil inteiro. Isso é uma referência. Parabéns, Júlio, de coração, Muito obrigado. cara. Pode ter certeza que eu aqui no auge dos meus 38 anos de idade, você com 15, você me inspira, garoto. De Muito verdade. obrigado, fico feliz. Essa realmente é a intenção, né? Estar sempre inspirando pessoas, ajudando mesmo. O Julião também, a primeira vez que pingou o vídeo dele na minha timeline, eu já mandei um direct pra ele. Não, Parabéns, eu repostei o vídeo. Falei pra ele hoje, falei Já assim, começamos Júlio, a conversar por ali, né? Pô, a gente tinha combinado, o convite ainda tá de pé, hein? Não, ainda vamos lá, é vamos isso aí, visitar. ó. a Eu Borsa falei do pra ele, Júlio. falei, Júlio, é o seguinte, eu vou receber 2 amigos hoje, né? 2 pessoas especiais de peso. Vai lá, rapaz, leva um lanche pra essa galera lá, você aproveita, né, pra fazer um network. Ele, quem que é? Eu falei assim, ó, tá aqui, ó, o Instagram deles aí. Ah, rapaz, já é meus amigos já, cara. Eu já conversei Acompanho com o já os dois. Já conversei Na com verdade, eu que acompanho ele. Tá certo, o Júlio, Major. Eu conheci o Júlio, ele tinha uns. O quê? Você tinha uns 5 anos, Júlio? Quando a gente veio para Anápolis, eu tinha 3. Aí a gente o senhor me Mais conheceu. ou menos eu uns tinha 4, 5 anos. Lá no shopping, rapaz. E menino, sabe que as custosas, que as espoletas? Cabelo grande. Tinha muita batendo- energia. Ah, energia, mano. Pimentinha, cara. E custoso, e tal. Mas aquela energia boa, aquele garoto, sabe? Sempre. E ele foi crescendo, e você chegava na loja e ele começava a te receber. Já foi, sabe? Foi pegando o jeito, você via, né? Rapaz, aí um dia eu cheguei lá, fiquei correria do dia a dia, tipo assim, fiquei uns 2 anos sem ver eles, né? Correria mesmo, só acompanhando por rede social. A gente faz muito isso. Tem vezes que a gente perde conexão com as pessoas, mas não perde aquele carinho, né? E aí eu demorei um tempo, cheguei lá, o Júlio tava maior e aí ele tava arrumando um celular, cara. Eu falei, o que fez? O cara assistência. fazendo assistência técnica do celular. Eu cheguei no pai e falei, mas o que tá rolando ali, cara? Você tá deixando o Júlio arrumar o celular do cliente? Pô, ele dá conta? Ele arruma, abre o celular pra mim, já deixa no ponto de eu chegar e fazer o conserto. Eu falei, rapaz, mas esse menino vai longe, né? Aí quando teve um tempo Tinha agora... interesse, né? De interesse. Um tempo agora, pouco tempo agora, de repente um convite do pai dele pra gente ir lá prestigiar ele, que ele tava na garagem fazendo um hambúrguer na garagem. E aí virou essa fera toda que ele é hoje, dentro de um ano e Graças a quanto Deus. tempo? Tem 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses, já tá com a hamburgueria dele, conhecido no Brasil. Parabenizar esse pai também, né, David? A gente tava conversando sobre isso ontem ou anteontem, né? Não, é sensacional. A importância Infelizmente, dos pais, né? aquilo que a gente falou, assim, do nível nacional. Infelizmente, nós estamos num país que Não, não apoia, não incentiva
é aquilo que gosta de vitimizar tudo e todos. E, né, assim, meio que estimula mesmo a criança, o jovem, a ir para as coisas erradas. E aí você vê um menino desse, cara, já tão grande. Já sai da escola, já vai pro trabalho, verdade, cara, já tem responsabilidade. Aí, exatamente. Roubando a fala que meu pai fala. Porque meu pai, que todo mundo, quando ele vai contar a minha história, ele fala exatamente isso. Antigamente era normal você ver as crianças, né, adolescentes da minha idade, estar trabalhando, correndo atrás do seu, e algumas se destacarem por não estar fazendo. Só que hoje em dia tá ao contrário. Eu tô me destacando por estar fazendo enquanto o restante não quer. Então, querendo ou não, as coisas estão diferentes. Não pode, né? Os valores não E o pior ainda é que Isso. não pode, né? Hoje em dia, o Estado Exatamente, foi o que ele falou, proíbe, não né? Só pode registrar uma carteira a partir dos 16 anos, salvo Isso. engano. Posso estar desatualizado com a legislação, mas é isso. Só a partir dos 16 anos. Antes disso, não pode. E aí, falar disso é até falar de trabalho infantil, de exploração alimentar. Aí começa uma série de coisas. Agora, Major, vocês vão ficar com a missão. Nós temos que convidar o governador para ir lá conhecer a hamburgueria do Júlio. Rapaz, Exatamente, hein, Júlio? aí dou sim. valor. Você vai receber? Bora lá. Daniel Sem Vilela, o dúvidas. governador? Só marcar o dia que a gente recebe. Aí dou valor, hein, Julião? Eu botei firmeza no rapaz, Tá hein? feito, hein? Ele não ficou em cima do muro, ele foi lá e sustentou. Major, eu gostaria de agradecer vocês. Nosso tempo já está chegando. Aqui, ó, a nossa sala de entrevista, né? A Fãs Notícias, ela começou com esse meio de comunicação, de comunicar. A gente já começa tão bem. Volta a reprisar. Convidados de honra, né? Coronel muito Fábio obrigado. Costa, uma pessoa que eu admiro bastante. Agora vocês dois aqui, o Major Aguiar, quando ele estava lá nas ocorrências lá, Major, mandou ocorrência para mim aí, Major. David, pode ficar tranquilo, nós vamos mandar. Então a gente tem esse compromisso de informar a verdade e informar a população que gosta das forças de segurança. Porque quem não gosta, quem não é, a gente respeita a opinião, mas não condiz muito com o nosso segmento, né? Não condiz muito em ser o nosso seguidor. Não tem problema, mas não vai gostar muito do que vai ver lá. Porque nós aqui, nossa pauta é as forças de segurança, o policial militar. Então gostaria de agradecer vocês dois por estar honrando aqui hoje. O Júlio também, que está fazendo essa participação com a gente aqui. Eu que agradeço o convite. Deixo vocês aí à vontade para voltar mais vezes. Sempre que precisar, que tiver interesse, que a gente venha conversar aqui, bater um papo, pode convidar que a gente sempre vai aceitar. Nas redes sociais, deixa aí as redes sociais do senhor, né? Obrigado. É @marra.br. @marra.br. David, eu quero te agradecer, meu amigo, por esse prazeroso convite que você me fez. Eu tenho uma admiração muito grande por você, pela defesa que você sempre fez da nossa instituição, das forças de segurança de modo geral. E eu, cara, sempre que eu tenho a oportunidade de falar da Polícia Militar, dessa instituição que eu amo de verdade, eu a faço, né, com o maior prazer, porque eu sou um apaixonado pela farda da PMGO, em que pese hoje eu estar numa missão um pouco diferente. Eu ainda carrego a institucionalidade, eu não estou ali por questões políticas, partidárias, eu estou ali numa missão institucional e eu a faço com o maior prazer. Muito obrigado pelo convite, obrigado, Marra, pela companhia aqui. Eu que agradeço, comando. Não só na nossa companhia diária ali no nosso labor, mas por vários momentos. Júlio, obrigado, viu, meu amigo? Parabéns pelo empreendedorismo. Eu sou seu fã de verdade. Continue nesse caminho. Continue no caminho do bem. Continue sendo referência para outras crianças, para outros jovens. E eu tenho certeza que você ainda será muito grande nesse país. Amém. Que Deus te abençoe. Quiser. Amém. Obrigado. E é isso aí. Só pra cima. Pessoal, nós estamos chegando ao fim da nossa sala de entrevista da Fãs Notícias. Obrigado, Júlio, viu? Muito Júlio, eu obrigado passei a pelo missão pro convite. Júlio. Viu? O Júlio, ele tava chegando de São Paulo, rapaz, e veio aqui, falou, vou lá e tal. Então, gente, valeu demais, muito obrigado. Você que segue a gente, você que vai ver esses cortes, você que vai ver esse corte na Fãs Notícias, vai ver pelo Instagram do Major Marra, do Major Aguiar, do Júlio. Siga a Fãs Notícias e acompanhe o nosso trabalho no nosso dia a dia. Para você, um forte abraço e estamos juntos.